Fábio, se você vivesse na época, no contexto do cangaço, você teria entrado para o bando do Lampião? Vendo as histórias do sertão, conhecendo um pouco o que eu conheço do Nordeste, da história do Brasil, eu digo claramente que eu faria parte do bando de algum cangaceiro. Possivelmente tentaria Lampião, né? Porque o Nordeste, até hoje, ele não é tão bem quisto pelo Brasil como um todo, né? Mas aí faz com que a gente tenha esse amor de luta, de resistência pelo nordestino. Legal, Fábio. Obrigado. Estou aqui no Museu do Sertão. Lá embaixo, lá embaixo, tem o Rio São Francisco. O museu, como a cidade de Piranhas fica às margens do Rio São Francisco. Estou aqui com o Fábio, que é um guia de turismo. Isso. Ele me corrigiu, eu falei guia turístico, ele me corrigiu, agora eu já sei. Guia turístico é a função, é a profissão, ele é um guia de turismo aqui da cidade. E ele é um profundo conhecedor da história do cangaço e do que aconteceu aqui na região quando Lampião e Maria Bonita foram, como é que a gente pode falar? Foram presos e decapitados, né? Decapitados, cabeças dos cangaceiros são Arrancado, legal. E você falou, que, Fábio, que tem um percurso aqui que vocês chamam de... no caso, eu falo como Sítio da Resistência. Por que o Sítio da Resistência? Lá em 36, houve um ataque de cangaceiros à cidade de Piranhas. 1936. Houve um ataque de cangaceiros à cidade de Piranhas e a Volante, que era o grupo destinado, o grupo policial específico para combater os cangaceiros, estava na cidade, no distrito vizinho, que hoje é uma cidade, Olho d'Água do Casado. Estavam fazendo proteção na sede, numa base da polícia que tinha lá. A sede é aqui, mas lá tinha uma base. E com isso, a cidade ficou desprotegida. Até tinha 2 policiais, já tá, mas o delegado, quando o Francisco Rodrigues, que era um comerciante aqui da cidade de Piranhas, ele estava subindo para sua residência para fazer proteção à família e à sua esposa, né, que estava com a filha poucos meses de nascida. Então ele foi para fazer proteção à sua residência. Ele encontrou até o delegado, né? Ele chama o delegado para fazer proteção na cidade. O delegado vai, capa o gato, né? Vai-se embora. Porque sabia que 1 ou 2, 3, 4 policiais seriam poucos para combater um grupo de cangaceiros. Fábio, é verdade que uma boa parte da população que resistiu, né? Teve uma parte que resistiu bravamente, uma parte da população pulou no rio? Teve moradores, né, que fugindo, um pegou canoas, outro simplesmente mergulhou, inclusive um não sabia nadar, e aí foi resgatado e tal pelo barqueiro, os outros que foram de barco. Mas depois do tiroteio eles voltaram para a cidade, né? Foram para o outro lado do rio, né? Foi para o lado sergipano, e aí depois viu que acabou o tiroteio e voltaram para Piranhas, né? E aí foram presenciar a chegada da cangaceira já finalzinho da tarde, início da noite, que chegou aqui para Piranha, e realmente ela cumpriu pena aqui na cidade de Piranhas. Ficou presa, a cangaceira Inacinha. A Inacinha. Inacinha, que era companheira do gato. Do cangaceiro Gato. Gato era índio. Desculpa, eu estou falando do gato aqui porque eu já vi no museu, mas sim, fala quem foi o gato aí. O gato está entre os cangaceiros mais perversos do grupo de Lampião. Ele era índio, e intrigas entre a tribo, né? Ele rapta a Inacinha, como já foi a sua segunda companheira. A primeira foi traída, ele matou ela, esquartejou ela, e depois ele rapta a cangaceira, a Inacinha, que se torna cangaceira. Ele obriga ela a viver com ele no bando. Acontecia muito, as mulheres ao entrar no cangaço dificilmente encontravam uma que foi por vontade, era raptada, inclusive acontecia estupros entre porque ela era forçada a ter relação com seu companheiro. Acho que Maria Bonita não foi forçada. Maria Bonita foi a opção. Foi a opção. Ela queria fugir de um casamento arranjado pelo pai, né? Com o sapateiro? Zé de Neném. Né? Zé de Neném. Zé de Neném. E aí ela, revoltada com isso, querendo fugir também de uma posição imposta na sociedade, ela resolveu, primeiro ela se apaixonou pelo mito. Ela fugiu com o mito, com a fama. Depois se apaixonou por Lampião. Explica isso aí, que eu achei interessante. Você entende, é uma percepção sua ou tem registro histórico
de que ela se apaixonou pelo mito, primeiro, inicialmente? E é porque eu escrevo textos, né, roteiros teatrais, inclusive vamos estrear uma nova peça, e na peça a Maria Bonita, a atriz que representa a Maria Bonita, ela diz: quem nunca viveu um amor perigoso? Né? Legal. Então era costumeiro, aquela fantasia que se criava com a história, aquele homem representava o sertão em algumas situações, ou causava pavor no sertão, e ela percebia, ela ouvia essas histórias, às vezes contada pela mãe, às vezes contada pelo pai, ou contada mesmo pelos vizinhos. Aí ela começa a se interessar pelaquela história. Ela não conhecia o Lampião, mas ela já ouvia as histórias. E quando ela viu o Lampião, foi como caiu aquela... Não foi um amor à primeira vista. Ela ela se interessava pela história que ouvia do cangaço, pela história do Lampião. Fábio, deixa eu fazer um parênteses aqui na nossa conversa sobre... desculpa, eu esqueço o nome, eu achei tão interessante. É Rota da Resistência? Como é que você chama? City Tour da Resistência. City Tour da Resistência. Para falar um pouquinho do teu grupo de teatro, vocês trabalham aqui em Piranhas, ou se alguém quiser contratar vocês para levar a história do cangaço para outras partes do Brasil, vocês teriam disponibilidade? Daria para conversar? Daria sim. Daria para conversar, bater um papo e a gente se arrancar daqui. Beleza. Espera um pouquinho. Passa o seu WhatsApp aí, rapaz. Aproveita Então, a oportunidade aí. Meu WhatsApp é 082 988 28 11 97. Fábio, repete. 082 988 28 11 97. Tem um nome? A companhia tem um nome? Companhia Teatral, né, Estrelas _ do Sertão. Esse é nosso Instagram. Estrelas do Sertão. _ do Sertão. Por que a gente fala Estrelas do Sertão? Porque a gente resolveu contar a história daquele povo realmente sertanejo. E dentro dele está a história do cangaço. E aí a gente não é só... A gente é uma companhia de teatro, é a companhia Chachado. E a gente, quando está recebendo alguns visitantes, a gente introduz o visitante na história. Porque Piranhas é um livro aberto. E a gente caminha nessas páginas. Legal. E como teve a resistência, teve o ataque dos cangaceiros, a gente faz o visitante se sentir naquele ataque. Fala mais um pouquinho do City Tour da Resistência. Então, o City Tour da Resistência, ela enaltece aquelas pessoas que se permitiram pegar em armas para combater o cangaceiro gato, o jacaré, o corisco. Fábio, teve um líder nessa organização ou foi meio... O pessoal se armou e ficou esperando? Não teve assim, os cangaceiros estão chegando, vamos lá, tu pega uma arma, tu pega outra, não. Foi uma coisa aleatória. Uns fugindo aqui, os funcionários da rede ferroviária, e o Francisco Rodrigues, né, conhecido carinhosamente como Chiquinho Rodrigues, faleceu em 2002. É o bisavô do Celcinho, Isso, que trabalha na Secretaria de Cultura e Turismo. Legal. E aí, o Francisco Rodrigues, ele sai de seu comércio, sua bodega, e vai para sua residência. E lá ele começa a pegar em armas, inclusive... então ele não era da Volante? Não era da Volante, era um comerciante que de tudo, ele vendia de tudo, exceto o caixão, mas o resto ele vendia tudo. Pela história oral, Fábio, ele que atingiu o gato, então? Aí é onde está. Ele fala que não foi ele que matou o gato. Né? Ele se apropriou da história, mas a família conta que ele atingiu o jacaré, né? O cangaceiro jacaré no pescoço. E cangaceiro gato já foi outra pessoa, que eram várias pessoas atirando. Inclusive tinha uma arma misteriosa. Porque era uma arma que só chegava a bala, os cangaceiros ouviam as balas passando, mas não via de onde vinha. Porque era um rifle surdo, ele não tinha um barulho. Só a bala saía. Essa bala saía da casa de João Bezerra da Silva, atirada por Dona Cira Brito. Então Repete um pouquinho, quem foi o João Bezerra? João Bezerra da Silva foi o chefe da Volante, que matou o Lampião. Só que ele não estava aqui nesse dia do combate, ele estava em Olho d'Água, no distrito de Olho d'Água. E os moradores, exemplo, funcionários da casa de João Bezerra, com Cira Brito, mas o que se destacou mesmo nesse combate foi Francisco Rodrigues, Chiquinho Rodrigues. Inclusive, depois que cessou o tiroteio, que a Volante chegou no final da noite, ou final da tarde, início da noite, ele vai até a delegacia e faz reclamação, porque a Volante não veio antes para conseguir... A Volante chegou a tempo? Não, esse tiroteio foi de manhã, a Volante chegou à noite. Ok. Então, como chama o município que a Volante estava?
distrito, na época, era um distrito de Piranhas, Olhos d'Água do Casado. Que distância mais ou menos aqui? Mais ou menos 14,5 km. E por terra ou pelo São Francisco? Por terra. Ok. E me fala, quais são os pontos que você faz no City Tour da Resistência? A gente inicia aqui na frente do museu, para contar um pouco daqueles funcionários da ferrovia que começaram a ouvir os tiros, correr, a se espalhar aqui e chamou a atenção para o tiroteio. Desculpa, Fábio, é bem aqui em frente o frente à estação ferroviária, frente ao museu. A estação fica bem em frente aqui, que hoje é o centro de artesanato ali. Não, o museu era o prédio principal da estação. Ok. O centro de artesanato era uma oficina, almoxerifado, ferramentaria, toda a área fica mais próxima ali. Começa por aqui e depois? Inicia aqui, passamos por dentro do centro de artesanato para falar dos caras, da galera que estava fugindo do tiroteio. Depois a gente passa em frente da bodega de Chiquinho Rodrigues. Depois vai em frente. Ainda existe? Só a frente, só a fachada. E o que tem lá hoje? Hoje é só um depósito mesmo. Legal. E aí a gente vai até o Sobrado, que era do Chiquinho Rodrigues, a casa de onde saiu o tiroteio, né? Começou a sair o tiroteio. Deve ser próximo da bodega dele. Dá mais ou menos 150, 200 metros. Na sequência a gente vai até o antigo quartel, onde Inacinha ficou presa. Seguimos até a prefeitura para falar da chegada das cabeças, dos cangaceiros. A gente já muda, a gente já sai um pouco da história da resistência e vai para a morte de Lampião. E aí tem outros pontos, tem o cemitério por onde os cangaceiros invadiram, tem a casa de frente ao Solado Rodrigues, que foi onde um morador da cidade foi capturado, trazido como refém. E aí tem outros pontos que a gente, dependendo da disponibilidade do visitante, é que a gente faz o roteiro completo. Fábio, é verdade que Piranhas só tem uma entrada e saída? Isso é verdade? Na época? Época, é isso. Na verdade, aberto mesmo era uma entrada, a mesma entrada era a mesma saída. E aí, o que dificultava para os bandos, hein? Para os bandos entrarem. E aí, se fosse sair, teria que ser ou pelo rio, ou subindo morros aí, correndo no meio de morros altos, né? Para quem não conhece aqui, até vou mostrar lá no fundo, a cidade é aqui, pelo menos do lado lá de Sergipe, né? É morro atrás de morro. E o outro lado, que está por trás, do outro lado da câmera, também são morros que dificultava que esses cangaceiros chegassem até aqui. E aí... Dá para enxergar daqui? Os morros? Dá, depois é só girar um pouquinho. Então, eu vou girar, segura aí um pouquinho. Enquanto eu giro, eu vou te perguntar... você falou que quando chega ali onde é que as cabeças ficaram expostas? Na prefeitura da cidade. Fala um pouquinho sobre o local onde ele foi capturado e o contexto. Aí sim, aí já é outra rota. E aí a gente sai daqui de Piranhas, depois de fazer o City Tour da Resistência, aí vai para a morte de Lampião. E como é que foi a situação da morte dele? Sai do lado da prefeitura, desce o Rio São Francisco em catamarãs ou lanchas, e tem o ponto onde a gente vai para um espaço chamado de Fazenda Forquilha. Fábio, é aquela montanha lá que você falou que fica que na verdade quase que circula a cidade de Piranhas Montanhas, não é? Isso. Legal. Então, toda cercada de serras e o Rio São Francisco. Legal. Fábio, eu vou pedir para você voltar lá para a posição que você estava. Vamos conversar rapidamente, que eu sei que seu tempo também está tomado, sobre a captura dele. Então teve um coiteiro que entregou a posição dele. E aonde é exatamente a distância aqui da cidade de Piranhas? O coiteiro Pedro Rodrigues Rosa, mais conhecido como Pedro de Cândido, morador de Entremontes, que é outro distrito de Piranhas. Ele tinha intriga com um comerciante aqui na cidade, por nome de Joca Bernardes. Esse Joca, eu digo que foi o culpado em si da morte de Lampião. Existem outros fatores que vai chegar a Joca, mas eu digo que Joca teve a culpa maior. E aí o Joca tem intriga com Pedro intriga com Joca, questão de uma menina que os dois, um namorava e o outro era apaixonado. A velha história de sempre, né? E aí Joca queria que Pedro levasse uma pisa da volante e não entrar mais em Piranhas. Aí ele diz, aperta Pedro, que eles sabem o paradeiro dos cangaceiros. Então esse aperta era para dar uma pisa em Pedro. E como ele sabia que ele tinha o conhecimento da localização do Lampião? Porque Joca suspeitava que Joca era coiteiro, só que era coiteiro, ele ajudava tanto o cangaço quanto a volante.
ele ajudava quem pagasse mais. O que é um coiteiro? Coiteiro é aquele que dá apoio. Coito, esconderijo. Coiteiro, quem dá apoio. Geralmente alguém da região. Isso. Quando Conhecedor o do bando local. chegava, eles buscavam um coiteiro local. Era mais ou menos isso. E aí, Joca já sabia que Pedro, suspeitava que Pedro era coiteiro do Lampião. E aí, quando Pedro vinha até a feira de Piranhas, comprar uma grande quantidade de cachaça, rapadura, farinha, carne seca, uma quantidade de coisas que ele não precisava e nem tinha condições. Quem tinha condições de financiar isso, na época, eram políticos, coronéis ou o cangaço. Esse volume de compras aqui Levantou suspeita. Aí ele vai até a delegacia, manda avisar a João Bezerra, e aí é onde sai o telegrama. Tenente Prestes Bezerra, boi no pasto. Certo? O pasto... Tem cópia histórica desse... Eu não tenho, não tive acesso desse telegrama. Mas é interessante, textualmente foi assim. Isso. E o boi no pasto era assim O boi se referia ao Lampião. Sim. Pasto quer dizer que estava perto. Certo. Era o código dele, né? Ok. Código de guerra e tipo um código Morse, né? E aí... Aqui no museu tem o telégrafo. Isso. E inclusive foi desse aí que saiu. Foi desse aqui que Isso. saiu? Aí manda apertar Pedro de Cândido, porque Pedro saberia onde estava. E aí a volante desce até a fazenda. Dizem que ele foi espancado. Ah, espancadinha boa. A volante vai até a fazenda Remanso, de propriedade da família do Celso Rodrigues, Celcinho Rodrigues, né? Da mãe dele, o local. E lá vai dois policiais. Primeiro vai um policial buscar Pedro de Cândido, só que Pedro não devia nada e disse, não vou. Não tenho culpa de nada e não foi no primeiro chamado. Aí a volante, João Bezerra manda que vá novamente, só que dessa vez vão dois policiais. E aí esses dois policiais pega a força Pedro de Cândido e leva lá para a fazenda Remanso, onde ele é torturado, né, e sob tortura, sob pressão, ele é forçado a dizer onde o Lampião estava. Aonde Lampião estava em relação ao centro histórico onde nós estamos hoje, de Piranhas. Mais ou menos 10 quilômetros, descendo o rio. Como chama o lugar lá? Na época era Fazenda Forquilha. Hoje é conhecida como Espaço Angicos. Espaço Angicos. Isso, mas na época era Fazenda Forquilha. Ou Forquilhinha. E aí, a mais ou menos 10 quilômetros distante de Piranhas, a volante chega lá, mais ou menos 48 soldados, eram 3 comandantes. E quantos homens tinha o Lampião? Lampião tinha lá no local mais ou menos 36. Então foi pau a pau. Eu não posso nem dizer que foi um pau a pau, né? Porque não teve um combate em si. Porque quando a volante chega lá no Alto das Perdidas... Ah, não teve combate? Foi quase uma chacina? Eu considero dessa forma, mas muita gente disse que foi um combate. E depende de quem... do da contexto perspectiva. militar, contexto de guerra. Lampião estava desprevenido. Estava desprevenido. Desarmado. Então, os cangaceiros não se separavam totalmente de seu apretexto como cangaceiro, né? Uhum. Ele tirava até chegar um momento de ele ficar mais ou menos confortável para se deitar. Era um... Ele ficava com a pistola sempre. Uma pistola e uma faca? Tinha o canivete dele de canivete gigante, né? Grande. E por que você considera que foi uma chacina? Porque assim, vai 48 soldados, tenta fechar o local, os cangaceiros estavam dormindo, a maior parte. Como é a região? Você sempre vai lá, né? Como guia. O local como é? É plano, é caatinga, tem montanha? Como é que é lá? É uma subida, a gente vai para uma subida e depois tem uma grota, é uma descida rápida. E aí eles estavam lá embaixo. Ou seja, a volante estava em ponto de estratégia. Estava na parte superior. Isso. Fábio, e é perto do São Francisco? Já está a 700 metros mais ou menos, 680 metros distante do rio. Eu acho que você talvez não vá poder me ajudar numa dúvida que eu tenho. O Lampião se deslocava sempre ao longo do Rio São Francisco por uma questão estratégica de abastecimento de água. É uma curiosidade. Não sei se eu não tenho a rota dele pelo sertão, sabe? Na verdade, ele andava muito no sertão ali do Pajeú, tal, Pernambuco. Depois ele... já é mais distante, né? Isso, ele entra para o lado de Alagoas. E aí, ele se aproxima mais de Piranhas a partir de 1934, 33, 34. E é verdade que ele tinha respeito em função da religiosidade dele pela santa de Piranhas? Nossa Senhora da Saúde, né? Ele era devoto de Nossa Senhora da Saúde, respeitava os padres, a exemplo do padre Cícero. Mas existe a fantasia, né? Que ele não invadia a cidade
devido a ser Nossa Senhora do É Saúde. meio fantasia. Mas ele invadiu em Piranha, ou invadiu Entre Montes, Nossa Senhora da Conceição, invadiu Mossoró, Nossa Senhora da Conceição. Sim. Então, dessa situação, eu desconsidero esse respeito total. Mas o fato realmente de não invadir Piranhas era mais porque Piranhas tinha uma grande concentração de volantes, porque Piranha funcionava o comércio, considerado o polo do comércio. Então o aqui do sertão. efetivo de volantes era forte. Eu pensava que era fraco. Não era forte aqui. Porque Piranhas era o entreposto comercial. Era o elo da economia. A economia no Brasil que se fluía através da hidrovia ou da ferrovia, Piranhas tinha os dois. Então aqui tinha uma feira que provocava uma concentração grande de policiais. Ok. Ô Fábio, eu sei que você tem compromissos, eu agradeço a tua gentileza, a disponibilidade para bater um papo comigo. Eu queria que você passasse o seu contato para quem quiser, quando visitar Piranhas, quem quiser fazer a rota do cangaço, entrar em contato com você. É o mesmo WhatsApp do grupo. Repete aí mais uma vez. Então, pessoal, antes de eu falar meu contato, eu posso até dizer o seguinte, que no dia 28 de julho de 1938, Sergipe, Fazenda Angico, uma bala me corta o peito, depois fui degolado, findou-se o rei do cangaço. Dizem que o cangaço acabou. Estão errado. O cangaço continua, mesmo sem casaca de corojibão, e sim de terno e gravatas e com canetas na mão. Estão clonando e modificando a mente e a história do cangaceiro Virgulino Lampião. Éramos comandados como guerreiros, e não bandidos que vivendo nesse mundo estão. Éramos cabeleiro e conselheiro, Tempestade e eu, o Virgulino Lampião. Então, pessoal, se você quiser ter mais um taquinho dessas histórias do sertão, siga lá meu Instagram, Fábio Ator, AL, ou meu WhatsApp é o 082 98828 1197. Fábio, muito obrigado pela disponibilidade. Fiquei até com vontade de assistir o teu grupo, muito legal, a dramatização, né? E eu queria encerrar com uma pergunta capciosa. Lampião foi de certa forma, ele foi um revolucionário. Ele lutou contra os coronéis, contra a injustiça social. Isto é um fato? Em parte, isso se torna uma coisa mais mito, né? Tem parte do fato, né? Porque realmente, na transição de Brasil República, Brasil Império para Brasil República, se concentrava muito na região sul e sudeste. E uma região que vivia uma seca, um problema com a seca, o governo mal olhava para ali. E a gente sabe, onde tem uma boa atuação do governo, faz acontecer uma marginalidade, que é o bandidismo social. São aquelas pessoas que sabia que o governo, a violência começava a surgir, sabia que o governo não ia olhar tanto para ali, e começa a surgir os cangaceiros, o cangaço, né? E aí, Lampião é fruto desse meio, de uma situação de vulnerabilidade do sertão, e aí ele acaba entrando no cangaço por vingança, tenta realmente combater esse poderio do coronelismo, mas... Poderio, né? Esse poderio do coronel, mas isso não justifica os assassinatos provocados durante o cangaço, né? Legal. Então, eu posso até dizer que Lampião nada de herói, nada de bandido. Ele foi um fruto de um meio social qual ele foi viver, estava inserido numa sociedade. Historicamente, a gente diz, eu moro, vamos supor, eu moro em Piranhas, tal, sou de Alagoas, vou falar para uma pessoa que mora fora do Nordeste. Ele já vai entender um pouco da minha essência de vida, né? Porque como eu vivo, como eu me visto e tal, sem eu falar muito. É a mesma coisa da época, olho por olho, dente por dente. Então ele era fruto desse meio. Ok. Fábio, muito obrigado, um abraço. Depois, no futuro, a gente volta a conversar mais vezes, tá bom? Ok.